Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Hoje eu vou te contar uma história que nunca deveria ter sido revelada. Uma história que foi enterrada e escondida e apagada da memória de uma cidade inteira. Mas algumas coisas simplesmente não ficam enterradas. Elas esperam. Esperam no silêncio, na escuridão, no fundo das casas esquecidas, até que alguém cometa o erro de voltar. E foi exatamente isso que aconteceu com a família Silva. Durante anos, ninguém ousou mencionar esse nome em voz alta. Não por respeito, mas por medo. Um medo antigo, pesado, que não pode ser explicado com lógica. Porque essa não é só uma história sobre uma família. É sobre um pacto. Um acordo feito com algo que nunca deveria ter sido invocado. Algo que não pertence a este mundo, mas que encontrou um jeito de ficar. E pior, de se alimentar. O que você vai ouvir agora não é lenda. Não é invenção. É um relato. Fragmentado, escondido e reconstruído a partir de documentos antigos, testemunhos esquecidos, e de alguém que sobreviveu tempo suficiente para contar. Mas não o suficiente para escapar. Então, antes de continuar, eu preciso te avisar. Se você está sozinho, talvez seja melhor acender uma luz. Se você mora em uma casa antiga, preste atenção nos sons ao seu redor. E se você ouvir algo arrastando, não ignore. Porque foi assim que tudo começou. Essa é a história da maldição da família Silva. Ninguém na pequena cidade de Pedra Branca gostava de falar sobre a família Silva. Não era medo comum, era aquele tipo de silêncio pesado, carregado, que fazia as pessoas mudarem de assunto sem perceber. Como se apenas mencionar aquele nome fosse o suficiente para atrair algo, em algo que ninguém ali queria ver novamente. Eu só descobri isso depois que já era tarde demais. Tudo começou quando herdei a casa. Meu nome é Daniel Silva, e até poucos meses atrás, eu não fazia ideia de que tinha qualquer ligação com aquele lugar esquecido no meio do nada. Meu pai nunca falou sobre a família dele. Nunca. Cresci ouvindo que éramos só nós dois no mundo. Até o dia em que ele morreu. Entre documentos antigos, encontrei uma escritura. Uma propriedade rural no interior do Espírito Santo. O nome registrado como antigo dono, Joaquim da Silva. Meu avô. Um homem que, segundo meu pai, já estava morto há muito tempo, mesmo antes de morrer de verdade. Eu devia ter deixado aquilo quieto. Mas a curiosidade, e talvez algo mais, me puxou até lá. A estrada até Pedra Branca era longa, cercada por mata fechada. O sinal do celular desapareceu antes mesmo de eu chegar na metade do caminho. Quanto mais eu avançava, mais tinha a sensação de que estava sendo observado. Não por pessoas, mas pela própria floresta. Cheguei ao entardecer. A casa ficava isolada, no alto de um pequeno morro.
Era maior do que eu imaginava, e muito mais antiga. As paredes estavam manchadas, a madeira apodrecida, e as janelas, todas fechadas, como olhos cegos. Mas havia algo pior. A sensação. Assim que desci do carro, senti como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. O ar parecia mais pesado, mais frio, mais vivo. A porta da frente estava destrancada. Isso já deveria ter sido suficiente para eu ir embora. Mas eu entrei. O interior estava coberto de poeira, mas não completamente abandonado. Havia móveis, utensílios, como se alguém tivesse saído dali com pressa, ou nunca tivesse conseguido sair. Caminhei devagar, cada passo ecoando pelo silêncio. Foi quando ouvi um som no andar de cima. Um arrastar lento. Parei. Prendi a respiração. Silêncio. Deve ser vento, pensei. Mas não havia vento. Subi as escadas. Cada degrau rangia alto demais, como se estivesse avisando algo, ou alguém, da minha presença. O corredor superior era longo, escuro, com várias portas fechadas. No final, uma delas estava entreaberta. E de dentro vinha aquele som. Arrastar. 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 Me aproximei devagar. Empurrei a porta. O quarto estava vazio. Mas o chão tinha marcas. Como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidamente, indo e voltando, sempre no mesmo caminho. E no final desse caminho, um guarda-roupa antigo. A porta estava entreaberta. Senti um frio subir pela espinha. E mesmo assim, eu o abri. Dentro, não havia roupas. Só uma parede. Mas não uma parede comum. Ela estava riscada. Centenas de marcas. Linhas profundas, feitas com algo afiado ou com unhas. E no meio delas, palavras. Ele está aqui. Meu coração disparou. Foi quando ouvi novamente. Atrás de mim. Arrastar. Virei rápido. Nada. Mas o som agora vinha do corredor. Saí do quarto. O corredor estava escuro. Mais escuro do que antes. E no fundo, vi algo. Uma sombra. Alta. Imóvel. Observando. Tem alguém aí? Perguntei, tentando manter a voz firme. A sombra não respondeu. Mas se moveu. Não andando. Deslizando. Na minha direção. Corri. Desci as escadas quase tropeçando. Cheguei na sala, ofegante. Olhei para a porta. Estava fechada. Eu tinha deixado aberta. Corri até ela. Trancada. Puxei com força. Nada. Atrás de mim. Passos.
lentos, arrastados. Virando com dificuldade, vi nada. Mas os passos continuavam, cada vez mais próximos. E então, uma voz, sussurrando, bem perto do meu ouvido: "Você voltou." Congelei. Meu corpo inteiro travou. A respiração ficou pesada. E a voz continuou. Achou que podia fugir, como seu pai. Senti algo tocar meu ombro. Gelado. Pesado. Virei com tudo. E vi. Não era uma pessoa. Era algo que um dia talvez tenha sido. O corpo era torto, quebrado em ângulos impossíveis. A pele escura, manchada, como se estivesse apodrecendo há décadas. Mas o pior eram os olhos, completamente pretos, sem nada dentro. E ele sorria. Um sorriso largo demais. Ele tentou te esconder, na coisa disse. Mas a família sempre volta. Corri. Não pensei. Só corri. Passei pela cozinha, derrubei uma cadeira, chutei a porta dos fundos. Dessa vez, abriu. Saí para fora. O ar frio bateu no rosto. Mas a sensação não tinha ido embora. Olhei para trás. A casa. Parada. Silenciosa. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Aquilo não tinha acabado. Nunca acaba. Voltei para a cidade no dia seguinte. E foi lá que ouvi a verdade. Um velho me parou na rua quando mencionei o nome Silva. Ele ficou pálido. E disse: "Vocês não são uma família. Vocês são um pacto." Segundo ele, décadas atrás, Joaquim da Silva fez um acordo. Algo antigo. Algo que vivia naquelas terras. Em troca de prosperidade, de poder, de longevidade. Ele entregou o que tinha de mais precioso. A própria linhagem. Cada geração pertenceria àquilo. E quando tentassem fugir, seriam trazidos de volta. De um jeito ou de outro. Meu pai fugiu. Passou a vida escondido. Mas no fim, morreu. E eu herdei. Não a casa, mas a dívida. Desde aquela noite, eu não durmo direito. Sempre escuto algo arrastando pela casa, pelo corredor, perto do meu quarto. E às vezes, quando olho no espelho, por um segundo, vejo meus olhos completamente pretos e um sorriso que não é meu. Eu sei que é questão de tempo. A maldição não falha. Ela nunca falhou. E quando ela vier me buscar, eu já sei o que vou ouvir. A mesma coisa.
que ecoa todas as noites, bem perto do meu ouvido. Você nunca saiu. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal.